meus queridos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar nosso Deus, lembrar dos seus feitos e da sua boa vontade sobre nós. Eu separei hoje um salmo muito especial para a gente ler juntos, e é o Salmo de 150, e que diz o seguinte: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com liras e harpas, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Não é lindo? É o que a gente deve fazer com a nossa vida, todos os dias. E aqui estamos também reunidos para louvar a Deus por seus feitos, o nosso poderoso Deus que, com todo amor e carinho, nos criou para a sua honra e glória. Então, que essa celebração que a gente faz hoje seja para louvá-lo. Então, junte-se a nós, louvem ao Senhor. Amém. Temos
Last night put a heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world has a way of showing me. Some days it'll lift you up, some days it'll call your bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you. all my darkness fade, when my illusion fades. Tell me, No, it ain't gonna change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. They comfort me when I'm beat down broken, hold my heart when it's split right open. Turn these eyes to my soul protector, break the will of this born defector. That's all I know is you're my only hope. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you. all my darkness fades, when my illusion fades. No, it ain't gonna change. I just need you. Oh Lord, I need you. Yeah, I just need you. Closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, all my darkness fades, when my illusion fades. No, it ain't gonna change. Oh Lord, I need you. When I up, when I down, when the wolves come around, when my feet hit the Yeah, ground, I need you. all my darkness fades, when my illusion
aqui no YouTube, 20 horas horário Brasil e 19 horas horário Flórida. E você que está aqui na cidade de Orlando, venha celebrar conosco aos domingos às 11 horas da manhã no número 6965 Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se aos nossos momentos especiais de oração. Todos os domingos, às 9h30 da manhã da Flórida. Estaremos reunidos no número 6965 Piazza Grand Avenue para agradecer a Deus pelo seu cuidado especial conosco. Você já foi convidado para fazer um geek? Os geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e 20 horas horário Flórida. A live é pelo Google Meet. Esse geek é especial para os adolescentes e acontece presencialmente aqui em Orlando, encontro One Way Teens. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para maiores informações dos próximos encontros. Quer saber mais? Se conecte conosco pelo Telegram, pelo aplicativo do Telegram. Se inscreva no nosso canal IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. A graça e a paz a todos, e eu sou o Jefferson Chagas, missionário apoiado pela IBNU, e eu louvo a Deus pela oportunidade de falar com vocês e trazer algumas experiências do que Deus está fazendo com relação às nossas ações missionárias e também de trazer uma meditação, um texto para nós refletirmos sobre a ação de Deus, né, de forma global, aí, a ação missionária do Deus, que é um Deus missionário. Eu queria compartilhar um pouco com vocês aquilo que Deus está fazendo por intermédio do Rota 66 e também pela ação que temos né, trabalhado aí pesadamente na capacitação de líderes locais, né, de líderes cristãos em contextos de povos não alcançados. O Rota 66, comentário bíblico, né, de Gênesis Apocalipse em áudio, e é uma bênção para nós no campo missionário, e a experiência que eu tenho tido é que nós temos usado, né, trabalhado com o Rota 66 em língua chinesa, o mandarim. Tudo começou em 2008, fizemos um piloto ali na China, e hoje nós temos o Novo Testamento todo gravado por chineses e com adaptação, uma contextualização, e nós louvamos a Deus porque a Rádio Transmundial de Hong Kong e a Rádio Transmundial de Singapura já tem na sua grade de programação o conteúdo em mandarim do Novo Testamento do Rota 66. O Antigo Testamento nós já estamos aí com 40% a 45% já gravado, todo o material já traduzido e contextualizado, e que vocês orem, porque esse material tem servido para a evangelização e também para a formação, principalmente para a formação da igreja chinesa, da liderança da igreja chinesa, seja essa igreja a igreja dentro da China ou a igreja da diáspora, né? Os chineses os cristãos que estão aí em várias comunidades ao redor do mundo. E nós acreditamos que a próxima etapa do Rota 66 em mandarim é trabalhar com a formação de missionários chineses e também com a formação de líderes da igreja da diáspora, para mobilizar a igreja chinesa para o envolvimento em missões globais. Então a nossa oração é que você realmente interceda por esse projeto. E nós louvamos a Deus, porque tem sido uma ferramenta muito eficiente. E a boa notícia é que nós também finalizamos a tradução e adaptação do texto, né? Foi feita a transcrição do Rota para a língua árabe. Então ore, porque muitos irmãos, né, ali no mundo árabe, principalmente aqueles que vieram de contexto muçulmano, eles carecem de um conhecimento bíblico, e o pedido dos nossos irmãos do norte da África é que a gente possa pegar um avião, chegar até lá
e poder ensinar a Bíblia. É o pedido que eles têm feito para nós em alguns locais ali no norte da África. E tem sido uma bênção usar a utilização do Rota 66 e que mais pessoas se convertam e que mais líderes sejam formados, né, dentro desses contextos em mandarim e futuramente em árabe. Uma das grandes necessidades hoje no campo missionário é a capacitação dos nossos irmãos, da liderança cristã, principalmente no que nós chamamos aí de povos não alcançados, né? Onde você tem uma quantidade muito pouca, né, pequena, de cristãos e que a igreja lá precisa de uma cooperação com a igreja ao redor do mundo, né? Com a igreja do Senhor Jesus, a igreja global. E nós temos atuado na formação, juntamente com ações de parcerias locais e outras organizações. Nós temos atuado na capacitação de irmãos ali. Hoje nós temos uma ação muito grande ali no norte da África, em 3 países. E nós louvamos a Deus porque são ações aí, é uma caminhada de 4 anos, quase 5 anos, com alguns desses irmãos, dessas redes, que trouxe para nós uma visibilidade, né, e confiança para que eles pudessem abrir as suas necessidades, para a gente orar, para que a gente possa também atuar. Eu creio que a capacitação desses irmãos para que eles desenvolvam a sua maneira de discipulado, a sua maneira de evangelização, de plantio de igreja, é muito relevante para nós como igreja. Então, que você ore, que você interceda, que você caminhe com a gente nesse projeto. Esse projeto, nós já estamos atuando, mesmo durante a pandemia, nós temos reunido com esses irmãos, nós temos trabalhado com alguns treinamentos. Há 1 mês e meio atrás tivemos um treinamento sobre a questão do envio, porque alguns deles já estão enviando os seus próprios missionários para trabalhar com beduínos no deserto. Então, nós temos visto realmente a mão de Deus entre esses irmãos. E a grande necessidade, o que eles mais pedem para nós, é que venha até aqui e ensine a Bíblia para a gente, né, para todos nós. Então essa é a grande demanda. Então que você ore, que você esteja com a gente nessa ação missionária dentro dos povos não alcançados. Estamos aqui mais uma vez, estamos juntos, né, adorando o nosso Deus. Durante essa celebração tão especial, nós tivemos um momento aí de cânticos, adorando ao nosso Deus, louvando as coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus. E queremos aí colocar diante dEle nossas orações e nossas petições. Estamos aí nesse mês, né, tratando de missões, que a gente possa ter também um enfoque missionário nesse tempo de oração, que todos nós agora, onde quer que você esteja, coloque diante do Senhor as suas necessidades, o seu agradecimento e vamos em frente. Com Ele nós podemos. O Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação. E é por isso que nós confiamos nele. Vamos lá, fechem os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de colocarmos diante de Ti as nossas petições, Senhor. E queremos pedir em especial, Senhor, pelas missões espalhadas pelo mundo, pelas missões que a IBNU tem apoiado, a IBNU Flórida tem apoiado, que o Senhor venha a agir poderosamente em todos esses locais, Senhor, porque eles estão lá em Teu nome, Senhor. Que nós, como Igreja de Cristo, possamos nos engajar nessa empreitada, que possamos apoiar os missionários, que possamos enviar recursos, materiais, dinheiro, mais pessoas, Senhor, para esses lugares, para que as pessoas ouçam de Ti. E não só isso, que elas possam ser alcançadas dentro das suas necessidades, quer físicas, emocionais e espirituais, Senhor. Alcance, Senhor, cada um deles, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades
de trabalho, de saúde, Senhor. Venha, Pai, e coloque sua mão poderosa, Senhor, sobre cada um que está agora, nesse momento, colocando diante de Ti, Senhor, as suas petições. Ouve, Pai, ouve, porque precisamos de Ti. Sem Ti, nada conseguiremos, Pai. E te peço também que o Senhor receba nossos agradecimentos pelas coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado condições de seguir em frente. O Senhor tem trabalhado os nossos corações, mesmo quando pecamos, o Senhor ainda nos recebe o nosso arrependimento e nos trata como filhos. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, e que aqueles que ainda não conhecem, Pai, esse Filho tão precioso, que eles venham a conhecer e que a gente possa ser instrumento desse serviço, Pai, que a gente possa colaborar com o Teu plano, com a Tua obra, Pai, para que o Teu reino venha e se concretize na vida de tantos, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Tenha uma boa celebração, uma boa palavra, que você seja fortemente edificado nesse tempo. Até logo mais. Em João capítulo 4, Jesus ele tem um encontro com uma mulher samaritana à beira do poço. E esse diálogo traz para nós muito aprendizado. Eu gostaria de apenas ler um verso que está em João, no capítulo 4, verso 39, e nós vamos trazer algumas considerações dentro desse capítulo. Em João, no capítulo 4, verso 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E aí ela diz: ele me disse tudo o que tenho feito. É o testemunho daquela mulher, da mulher samaritana. Eu queria encorajar você a ler esse capítulo com detalhe, a ler novamente, e você vai observar quantas coisas interessantes quando nós pensamos em proclamar o Evangelho, apresentar aquele Deus que nós conhecemos, né, e fazer esse Deus conhecido entre as nações. Aí talvez nós precisamos pensar realmente nessas duas etapas. Primeiro, quem é o Deus que nós seguimos? E em segundo, como levar esse Deus, né? Então o capítulo 4 mostra para nós uma forma de diálogo, algumas considerações interessantes aqui. O que nós entendemos é que no início desse capítulo diz que Jesus ele sai da Judéia e volta uma vez mais para a Galileia. E aí no verso 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E aí ele pega os discípulos intencionalmente e vai passar por Samaria. Samaria não era o destino final, era apenas uma passagem. É sabido de muitos, de vocês, que samaritanos e judeus, eles não se davam bem, eram problemas históricos, de 500 anos de problemas, começou lá no Antigo Testamento. Então, judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Não sei se vocês lembram que certa vez Jesus está indo para Jerusalém com os discípulos e Tiago e João param numa vila de samaritanos. Jesus ele fala, olha, vamos arrumar um lugar para dormir, depois seguimos viagem. E aí eles batem lá no vilarejo e eles não são bem recebidos e Tiago e João eles retornam para Jesus e diz para Jesus, olha, se o Senhor quiser, nós podemos descer fogo do céu e queimar aqueles samaritanos, porque eles nem deram bola para nós, eles não deram atenção e não nos receberam. E Jesus ele diz, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não sabem quem vocês estão seguindo. Na verdade, Jesus ele diz, eu vim trazer vida, eu não vim fazer churrasco de pessoas. E o interessante é que era o João, um apóstolo amado, que ele, no início ali da caminhada, ele queria pôr fogo nos samaritanos. Mas agora,
nesse novo capítulo em que João está aprendendo aqui também, Jesus ele para à beira de um poço e vai conversar com uma mulher que chega ao meio-dia, um calor muito tenso, né, muito acentuado em contextos do Oriente Médio. Talvez houvesse um motivo para aquela mulher realmente estar ali, né? Chegando ao meio-dia, não era comum as pessoas buscarem água com o sol, né? Queimando o cérebro ali, né? Queimando a cabeça. E o interessante é que Jesus ele não está com um balde ou com alguma coisa para pegar água, coisa que era comum nas caminhadas no Oriente Médio. As pessoas levavam o seu próprio recipiente de buscar água, parava-se nos poços e aí pegava-se a água ali, né, com os seus recipientes. A mulher sim, a mulher chega para buscar água, uma atividade corriqueira na cultura. A mulher, ela é detentora, né, de coletar água, de cuidar ali da comida e tal. E o que a gente observa é que Jesus ele não tem nada na mão. E quando essa mulher chega, e foi estranho para ela olhar um homem parado à beira de um poço e um homem estrangeiro, um homem que não era da região. Ele não era samaritano, ele não se vestia como samaritano e ele era diferente. E a mulher, ela não é comum, mas ela chega para buscar água e Jesus ele está próximo ali. Interessante que homens e mulheres, eles não era costume no Oriente Médio de comunicar, de olhar no olho. A mulher não olha nem no olho de um homem. E Jesus ele está ali. No momento desse diálogo, os discípulos vão para a cidade. E agora Jesus tem um encontro pessoal com essa mulher. E ele usa um elemento interessante. Ele usa que ele está com sede. E ele pede água para beber. E a mulher ela fala, como que o senhor vai pedir água para mim? Eu sou samaritana, o senhor não é. E eu sou mulher, o senhor é homem. É estranho isso, né? Mas o interessante é que, nesse início de conversa, ela realmente tem dificuldade de compreender o que está acontecendo naquele cenário. O que eu entendo aqui é que Jesus ele mostra para nós a importância de que a mensagem do Evangelho ela tem que ser pregada além dos muros judaicos, além das paredes da igreja, das 4 paredes da igreja. A importância de nós levarmos o Evangelho para pessoas que são diferentes de nós, falam outra língua, vestem diferente, comem coisas diferentes. E Jesus ele mostra para nós, ele rompe essas barreiras culturais, sociais. E mais do que isso, né? Ele vai falar com uma mulher. Quando nós observamos essa ação de Jesus, nós observamos que Jesus ele está também elevando a posição da mulher. Ele se preocupa também com a salvação, com a transformação das mulheres. E também dos samaritanos. E o interessante é que essa conversa com Jesus, ela é uma conversa que ela começa falando de um ponto de água. O ponto de comum era água. Jesus ele começa a falar de água. A água era um elemento importante, algo importante no Oriente Médio. Jesus fala de uma água espiritual. Jesus ele começa a falar com ela dentro de um contexto espiritual, mas ela não consegue compreender o que Jesus estava falando. E Jesus disse assim, no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E aí, ela também não entende o que Jesus está falando. E ela diz para Jesus, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, como é que faz? Me ensina. Como que é esse negócio de ter água sempre jorrando? Porque é desgastante para mim. Sair de onde eu moro, vir aqui, nesse sol, pegar água, como me dá a receita, me dá a solução para que eu não pegue mais, que eu não tenha que pegar água aqui todos os dias. Ela não está entendendo o que Jesus está dizendo. O interessante que eu aprendo aqui é que Jesus ele deu tempo para ela compreender quem ele era realmente. Porque até então ele é um judeu, um estrangeiro, alguém que não é bom o senhor estar aqui nessa região. O senhor sabe que a gente não se dá bem, judeus e samaritanos. Ela vê Jesus como judeu. E nessa conversa,
Jesus ele muda a chave e ele começa a falar sobre uma outra área, né? Ele muda o contexto, ele muda a conversa e começa a falar sobre a vida pessoal, sobre a vida dessa mulher. E é interessante que Jesus ele diz para ela, vá, no verso 16, vai e chame o seu marido e volte. E ela diz, não tenho marido. E aí Jesus diz para ela, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Não é mais um judeu que está ali. Agora quem está ali é alguém que entra numa área íntima dessa mulher. Jesus ele está dizendo para ela, mas com ternura, com doçura, com compaixão, Jesus está dizendo para ela, você é pecadora. Ela entende que a vida dela não está legal. Ela entende que ela é pecadora. E é interessante que agora ela olha para Jesus e com aquele olhar investigativo, escaneando aquele homem diante dela, e diz, e ela está, poxa, esse homem, ele está dizendo tudo da minha vida, ele não me conhece, ele está entrando em áreas que só eu sei. Como é interessante isso, né? Que agora ela olha Jesus não mais como um judeu, mas é um profeta. É alguém que, ela diz aqui no verso 19, eu vejo que o Senhor é um profeta. E nesse momento, Jesus ele começa realmente a falar de coisas espirituais. Começa a entrar numa nova conversa, num novo capítulo desse diálogo. E agora ela entende que Jesus ele não é somente um rabino, um judeu, mas ele é mais que isso. Ele é um profeta. E logo após ela compreender, ela entender que quem estava diante dela era alguém diferente, especial, ela começa a falar de assuntos espirituais. E ela diz o seguinte, nossos antepassados, no verso 19, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus ele começa a conversar com ela sobre a verdadeira adoração. Ele diz para ela que Deus é Espírito. E ele fala que, olha, não importa se nós adoramos, se os judeus adoram em Jerusalém, ou se os samaritanos adoram no Monte Gerizim. O importante é que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores, né? E o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Ela está interessada em assuntos espirituais. Na tradição samaritana, já havia um comentário da vinda do Messias. E ela mostra aqui no texto. Ela diz que, olha, quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo para nós. Ele vai explicar todos os detalhes, todas essas questões espirituais, nós vamos saber porque nós acreditamos que haverá um Messias. Então, quando ele vier, só que nessa hora, o que eu acho maravilhoso nesse texto é que Jesus, ele é o momento certo. Ele deu tempo para ela compreender. E isso é importante a gente entender isso quando nós estamos apresentando o nosso Deus, a nossa fé a outros, né? Precisamos dar tempo para as pessoas digerirem, para elas pensarem, para elas refletirem, até mesmo para a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E ela entende, ela está olhando para ele, ela sabe que ele é diferente. E agora ele diz assim, né? Sou eu que estou aqui, né? E ele se apresenta como um eu sou. Eu estou aqui, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Nesse momento, ela
larga o jarro de água, aquele elemento tão importante para ela, que todos os dias já fazia parte da rotina dessa mulher. Ela sai, uma mulher missionária, né? E houve uma transformação ao redor daquele poço. Ela sai para avisar as pessoas lá do vilarejo dela. Ela vai dizer que ela teve um encontro diferente. Todo dia eu vou buscar água, mas hoje foi diferente. Uma outra coisa importante para nós compreendermos aqui é que nós não podemos afirmar, mas possivelmente essa mulher ela busca água no sol, na temperatura, no horário mais quente do dia, porque ela já teve esse problema com homens, o homem que ela está não é o marido dela, e dentro de uma cultura de honra e vergonha, como é a cultura do Oriente Médio, possivelmente essa mulher ela está realmente envergonhada diante do grupo. Ela foi desconectada, não sei, possivelmente os maridos das outras mulheres ao buscar água, porque era o costume de buscar água junto. As mulheres vão no fim da tarde buscar água, ou bem cedo, né? Antes do período mais quente do dia. O que nós observamos aí é que se realmente houve esse problema, essa mulher agora, ela conhece o Messias, já não é tão importante para ela a sua reputação. Ela entende que ela foi desconectada do grupo pela vida sentimental dela, né? Não apropriada. E agora ela encontra alguém, ela encontra o Messias que reconecta ela à família, mas uma família diferente, a família de Deus. E como é importante a gente entender essas etapas nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O Jesus que rompe as barreiras, o Jesus que rompe barreiras sociais, étnicas, né? Eleva a posição da mulher, ele dá tempo para essa mulher compreender realmente quem ele é. Ele usa algo simples como ponte de conversa. Como é importante nós acharmos essas conexões. Ele fala de água, e através da água física, ele muda a chavinha, ele começa a falar sobre água espiritual, ele muda a chavinha, porque ela não está entendendo muito bem, e ele começa a falar da vida pessoal dessa mulher. E a mulher vira a chavinha, e ela começa a falar de coisas espirituais, e Jesus ele começa a apresentar que, olha, quem está aqui diante de você é o eu sou. Né? É interessante que no Evangelho de João aparece muito, né, o eu sou. Né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Né? Tem tantas passagens no Evangelho de João que Jesus ele mostra que eu sou, né? Ego eimi, lá do grego. E essa mulher, ela agora é uma missionária. Ela é uma mulher que proclama, vai apresentar às pessoas, vai compartilhar o que ela presenciou. Como é importante nós compartilharmos com os nossos amigos, com as outras pessoas, sobre o nosso testemunho pessoal. Como é impactante compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E outra coisa interessante é que essa é uma escola ao ar livre. Jesus ele está com discípulos, não vamos esquecer, porque nesse momento em que acontece essa compreensão de que ela entende que Jesus é o Messias, os discípulos voltam. Eles voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Logo naquele ápice da conversa, no momento do ápice da conversa, os discípulos chegam e eles presenciam aquele momento. Mas eles observam Jesus falando com uma mulher. Já era estranho para os discípulos ir para Samaria. Aquele João que queria queimar samaritano, agora ele está vendo Jesus falando com os samaritanos. Que lição interessante, aonde agora eles não entendem, eles começam a questionar, olhar para Jesus falando com mulher, e aí Jesus ele começa a falar com os discípulos, porque agora a mulher saiu, a mulher foi compartilhar a sua experiência pessoal,
E Jesus agora começa a falar com os discípulos. Por que era necessário passar por Samaria? Vocês estão vendo por que é necessário? Por que foi necessário? Por que nós temos que romper as barreiras judaicas e entrar em outros povos? Vocês estão entendendo que o Evangelho ele é universal? Essa era a lição que Jesus estava deixando para os discípulos. E o interessante é que Jesus, alguns comentários dizem que quando Jesus fala com os discípulos nessa etapa do diálogo, em que a mulher já não está mais ali, Jesus ele fala, olha, os campos estão brancos para a colheita. Jesus ele começa a trabalhar os conceitos agrícolas. E alguns dizem que nesse momento chegam os homens vestidos de branco, que era a roupa típica dos samaritanos. Até os dias de hoje, a pequena comunidade samaritana veste assim. E esse pessoal começa a chegar. E eles observam que realmente o que aquela mulher falou é verdade. E eles dizem para a mulher no final desse texto, não é pelo que você falou não, nós vimos realmente que ele é o Messias. Na verdade é óbvio que eles saíram de onde eles estavam porque houve interesse, aquela mulher trouxe, ela testemunhou realmente da experiência dela, do encontro que ela teve com o Messias. Não era mais só o judeu, ele era profeta, mas também o Messias. E esse é um aprendizado. Esse capítulo 4, para mim, ele mostra muito a importância. João, que queria queimar samaritanos, agora ele está tendo uma outra experiência com os samaritanos. E lá no capítulo 8 de Atos, há um avivamento. Depois que passa esse acontecimento aqui, porque o texto diz que Jesus permaneceu mais 2 dias. Aqui no capítulo 4 de João, Jesus ficou mais 2 dias e houve salvação em Samaria. E lá em Atos capítulo 8, diz que há um avivamento em Samaria. As pessoas começaram a se converter em Samaria. E aí, João e Pedro descem até Samaria para orar por aqueles irmãos samaritanos. O mesmo João que queria queimar samaritanos é o João agora lá em Atos capítulo 8, que caminhou com Jesus, foi até Samaria, Jesus levou-eles até Samaria, né? Cruzaram por Samaria e pararam em Samaria, porque era necessário. Antigamente eles usavam outras rotas, porque nem passar por Samaria eles passavam, mas era necessário passar por Samaria. E agora esses discípulos estão aprendendo a importância, né, de você alcançar os samaritanos. E eu acredito que eu li um livro recentemente sobre hospitalidade bíblica. E o conceito de hospitalidade bíblica é making room to others. É você preparar o ambiente para o outro. É uma mesa onde todos são bem-vindos, porque dentro dessa mesa o Espírito Santo ele está sentado nessa mesa. Ele está junto na mesa e sempre há lugar. A pergunta que eu sempre faço é se nós nessa mesa, nós estamos dispostos a receber todos. Será que todos realmente são bem-vindos? Ou é uma mesa em que apenas aqueles que eu quero estão sentados? Que Deus nos mostre a importância dessa hospitalidade bíblica, a importância de nós estarmos abertos a comunicar o Evangelho com aqueles que são diferentes de nós, né? E nós sabemos que nós não temos força para converter. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele está sentado nessa mesa. Então que todos sejam bem-vindos à mesa. E que nessa mesa tem que haver comunhão, tem que haver ternura, compaixão. Que samaritanos venham sentar à mesa, né? Que aqueles diferentes venham sentar à mesa. Jesus ele mostra pra gente, ele quebra as barreiras, ele mostra a importância de confrontar o pecado, sim, porém com doçura. Quanta coisa a gente vê nessa passagem de João capítulo 4. Aprendizado para os nossos dias de hoje. Que Deus abençoe a todos e que realmente a gente entenda a necessidade de comunicar o Evangelho da rua da nossa casa até ali até o Polo Norte, os lugares mais distantes da terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olá, crianças, tudo bem? Você lembra que a gente falou sobre o que é missões? Que somos missionários?
também que somos soldados de Deus? Que falamos do amor de Deus para as pessoas? Somos missionários e soldados de Deus, que falamos do amor de Deus para as pessoas. Vocês lembram que a gente somos soldados igual a eles, mas do Senhor, somos soldados de Deus. Vocês lembram também que a gente falou sobre o capacete da salvação, que é a primeira armação que a gente tem que usar? Pois é, hoje eu vim falar para vocês sobre a couraça, que protege o nosso coração. É a próxima coisa, é esse colete aqui. Isso aqui se chama couraça. Todo soldado usa couraça para proteger o coração. E nós, soldados de Jesus, também usamos a couraça para proteger o nosso coração. E essa couraça se chama couraça da justiça. Lá na Bíblia, a palavra coração significa mais do que simplesmente um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. Significa a pessoa toda com intelecto, vontade e sentimentos. Todos nós temos sentimentos e vontade de fazer coisa errada. Mas quando recebemos Jesus como Salvador, Ele vem habitar em nossos corações pela fé. A partir desse momento, somos aceitos por Deus Pai. Pois sempre que Ele olha para nós, vê a justiça do seu Filho, o Senhor Jesus, que nunca pecou, se fez o pecado em nosso lugar, lá na cruz. E agora somos vistos por Deus com a justiça e perfeição de Jesus. Lá no Coríntios, 2 Coríntios 5:2-1, diz assim: Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornamos justiça de Deus. Então, lá em 2 Coríntios diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos transformamos justiça de Deus. Isso mesmo. Então, esse coração da justiça é para proteger o nosso coração de todo mal e fazer as coisas que faz bem, sentir vontade de fazer as coisas que faz bem. Então, isso não significa que não vai mais pecar, que eu e você não vamos mais pecar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, você e eu lutamos contra o pecado. O que é pecado? É lutar contra as coisas que não agradam a Deus. Deus nos dá poder para escolher o que é certo e agir o certo. Então, ao decidir pelo que é certo em vez do que é errado, você estará protegido, o seu coração com a couraça da justiça. Então, para a gente decidir o que é certo em vez do errado, a gente usa o que? A couraça da justiça. E temos que agir o certo, fazer as coisas certas e não fazer o que é pecado. Coisa errada a gente tem oportunidade? Temos. Mas temos que escolher fazer o que? O certo, que agrada a Deus. E o versículo de hoje é: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra ciladas do diabo. Efésios 6:5. Vamos lá de novo? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Agora é a vez de vocês. Muito bem! Então a gente tem que usar o quê? As armaduras para se proteger do diabo, porque ele quer nos ver mal, ele quer nos afastar de Deus. Então temos que usar o quê? Capacete da salvação e o quê? A couraça da justiça que a gente aprendeu, que é esse aqui, que protege o coração. Então vamos lá orar e agradecer a Deus? Obrigado, meu Deus, por mais um dia, pelo esse sábado abençoado. Obrigado por tudo, Senhor, que você tenha feito em nossa vida, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser forte e firme a Ti, Senhor.
que temos que usar essa coraça para proteger o nosso coração. Em vez de escolher o errado, temos que escolher o certo, Senhor. Que o certo é o que te agrada, o certo nos faz bem, Senhor, e não o errado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, no próximo sábado, vamos saber um pouquinho da outra parte que temos que usar para se proteger. Então, vamos lá. Tchau, até o próximo sábado. Não se esqueçam.